Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Meus irmãos, vocês sabem que essa semana nós tivemos duas novidades. Eu fico feliz porque esse livro está sendo feito por vocês. Porque não adianta a gente ter somente a ideia se nós não temos como fazê-lo, né? É por isso que a gente se conecta, né? É por isso que existe essa conexão nossa. Porque eu sei que aonde vocês chegam, talvez eu nunca vá chegar. E talvez aonde eu chegue, talvez muita gente não vai chegar. Mas um apoia o outro, né? Que coisa linda e que coisa maravilhosa. Então esse livro está sendo levado por vocês. Esse livro, ele vai ter essa página de dedicatória. Eu sei que ali vão caber 100 abençoados, né? De repente a gente vai colocar mais, né? Mas é de todos nós. É uma vitória de todos nós. Irmãos, e se sair tudinho como eu tenho visto, eu já estou conseguindo vislumbrar isto, se sair tudo certinho, irmãos, as portas vão se abrir para a graça nesse Brasil. Eu recebo ser convidado para alguns programas, né, por causa do impacto desse livro, e a gente vai estar chegando em lugares onde a gente talvez nunca pensássemos que íamos chegar. Mas tudo isso eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, claro, e depois a vocês. A gente às vezes fica meio temeroso, né, pensando no que vão pensar, no que vão achar, né? Às vezes a gente para a nossa vida por causa disto, né? A gente fica pensando no que os outros vão achar. A gente deixa isso para lá e vamos fazer o nosso papel, que é alcançar quantas vidas forem possíveis. É para isso que nós estamos aqui. Então é isso aí. Então a primeira novidade foi justamente esse livro, né? A oportunidade que nós temos hoje de estar dividindo. Porque hoje, para entrar numa grande editora no Brasil, eu não digo nem grande não, tá? Porque as grandes editoras, mesmo as gigantes, elas convidam. Você não adianta, com o dinheiro que for, você não entra lá. Só se você tiver muito dinheiro. Aí você consegue entrar numa grande editora. Agora, dentre as que a gente tem acesso, né, ela é cara, não é barato, é caro. Depois se torna até barato, porque dependendo da divulgação, dependendo daquilo que está saindo de livro, ele vai ficando mais barato. Por isso que às vezes os irmãos chegam nas livrarias, veem livros, né, às vezes vendendo a R$10, R$5, R$15, né, apesar de que livros de lançamento não é esse valor. Mas às vezes você vê livros mais baratos porque eles se fazem em muitas quantidades, então se torna barato. Mas a primeira confecção do livro, né, ela não é barata, porque ela inclui diagramação, ela inclui correção ortográfica, ela inclui o editor, né, o próprio editor, uma pessoa ali corrigindo, tentando entender. Existe a prova, né, eles mandam a prova para a gente vê se está bom ou não. Existe a confecção da capa, existe todo esse processo, que é um processo lento, né? Ninguém consegue ler um livro aí prestando atenção, um livro de 400 páginas, você não consegue ler em 5 dias, no mínimo, né? O valor lá da editora, o valor total é de 10.860 para mim ter 100 cópias de volta. Então eu pago os 10.860, eles fazem o trabalho e me devolvem 100 livros. Então dividindo esses 100 livros por cada um, sairia, no caso, a R$ 108,60. É o valor do pré-lançamento, né? Do pré-lançamento desse livro que está sendo oferecido para os irmãos. E aí pintou a ideia, né? Eu sei que os abençoados dão a vida por essa palavra, então eu falei assim, por que não colocar o nome dos abençoados ali que promoveram esse livro, né, lá na lista de agradecimentos? Então foi uma ideia muito boa, que foi a ideia de Deus, né? Com certeza essas ideias são ideias divinas. E está sendo um sucesso, eu considero um sucesso. Hoje nós chegamos ao 30º irmão, né, abençoado,
que já deu lá o seu nome, já efetuou o Pix. Então a gente está nessa fase de juntar. Depois que eu estou correndo com o livro, né? Então tem sido bastante pesado. Tem que me dividir em 3, 4, 5. Agora mesmo, quando terminar essa live, eu vou cair dentro do livro de novo. Mas para mim é maravilha. Mas essa editora vai abrir portas, porque ela é uma editora que participa de vários eventos no Brasil, com stand. Então, eu já vou ter o meu stand lá, o Espaço do Livro da Graça Pura. A Bienal do Livro aqui no Rio de Janeiro. Paraty também tem uma feira de livros. Nos interiores do Brasil também tem. E a gente vai sendo convidado a participar. E quem sabe, né? Imagina eu na cidade de vocês aí, tenho esse privilégio de conhecer. Então isso é muito bom. Então o que vai acontecer vai ser isso. As portas serão abertas. E para você que pensa que já está participando, que já é um promotor deste livro, eu quero te agradecer. Então, abençoados, vamos lá? Deixa eu beber uma aguinha aqui e vamos começar a mensagem. Muito boa, não me deixe sozinho não, tá, querido? Deixa eu sozinho não. Então, queridos, o tema dessa mensagem de hoje, desse papo que a gente vai bater, é conhecendo como fomos conhecidos. O que, André? Repete aí, tá? Conhecendo como fomos conhecidos. André, como é que funciona esse negócio? Agora é a hora da palavra. Irmãos, vocês sabem como nós fomos conhecidos? Se você não sabe, você vai saber, tá? Você sabe quando e por quem você foi conhecido? Se você não sabe, vai saber. Então, abençoados, é disso que você precisa saber. Você precisa saber quem te conheceu, como você é, e aprender com isto. Então, é uma palavra que vai abrir o nosso entendimento e um leque tremendo aí de várias possibilidades em nossas vidas, tá legal? Então essa palavra que nós falamos, a palavra da graça, do evangelho eterno, do preterismo completo, da escatologia consumada, né, do evangelho eterno, enfim, tantas nomenclaturas, né, que a gente, eu não sou muito ligado em nomenclatura, mas às vezes é necessário para nos posicionar. Então essa palavra da graça, ela se encontra onde? Tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós... o livro que vai sair, o livro que já está pronto, as mensagens em graça, os louvores do abençoado Jonas, né? As mensagens que a Bia tem preparado para o canal dela, a Roselita tem preparado, a Sônia lá com as irmãs, com o amor que ela tem com as irmãs, que ela fica maravilhada, né? Deixa eu só baixar um pouquinho aqui esse WhatsApp, senão vai acabar atrapalhando a gente aqui. Isso vem da onde? Isso está na palavra, está na Bíblia. Está lá escrito, tudo isso que nós falamos está escrito. Mas, irmãos, se não houver um despertamento, se não houver uma revelação, você vai ler na Bíblia e não vai ser despertado em você, não vai ser desvendado. Por quê? Porque essa palavra precisa ser falada. Por isso que nós passamos anos e anos no sistema religioso, só eu passei 25 anos da minha vida preso no sistema religioso, estava lá escrito. Estava lá. Não é verdade, Bia? Não é verdade, Roseli? Estava lá escrito. Mas por que eu fiquei 25 anos se estava escrito? Então, não é através somente da leitura. Isso que é tremendo, né? A palavra, ela precisa ser falada. A palavra, ela precisa ser explanada. E ela, principalmente, precisa ser revelada na sua vida. E essa palavra revelada que nós falamos, você está atrás dela. É por isso que você vem a canais iguais a este. É por isso que você está aqui hoje. Então não é que você está me seguindo. Não é porque você está me seguindo. O que você segue é a palavra que está escrita e agora está sendo falada. Então nós temos o quê? Esta necessidade de conexão, tá? Então isso é muito fácil de entender. Por quê? Porque todos nós tivemos uma pré-existência. Hello? Todos nós tivemos uma pré-existência em que foi plantado algo dentro de nós que no tempo certo nasceria.
Deus plantou uma sementezinha dentro de nós que em um determinado momento nasceria. E essa semente tomaria toda a sua vida. É essa palavra que nós falamos, que você está ouvindo agora. Quantas vezes, ao ouvir alguns irmãos que pregam a graça, eu digo assim, quantas vezes assistindo pregação de Elcio, pregação de Cristiano, pregação de Geraldo Moraes, quantas vezes eu falo assim, ele pensa igual a mim. Não é verdade? Isso ocorre, irmãos, porque, na verdade, essa palavra, ela já está dentro de nós. E devido a isso, devido a esse mistério revelado, você começa a entender que você teve uma pré-existência. Então, quando se pergunta a uma pessoa normal, por que nós não somos pessoas normais, né? Porque nós não somos pessoas normais. Quando você pergunta a uma pessoa normal, porque nós somos uma super raça, tá, irmãos? Nós somos uma super raça escolhida a dedo por Deus. Então, quando se pergunta a uma pessoa de onde ela veio, ela vai te dizer o quê? Que nasceu ali no ano tal, ali no lugar tal, filho de Cicrano com Beltrano, exerce essa profissão. E você, meu irmão, você sabe quando e de onde você veio? Você sabe quando começou a sua existência? Você sabe? Hoje você sabe que fostes criados antes da fundação do mundo. Você, irmão, foi criado antes da fundação do mundo. E que você veio do mundo espiritual de Papai Deus. E você sabe que veio de lá. E hoje essa palavra está te dizendo que você vai voltar para lá. Irmãos, e conhecer isto é um privilégio. Esse é o assunto da nossa mensagem. Irmãos, veja o que diz Isaías, capítulo 46, versículo 3 e 4, que eu vou colocar aí no chat para vocês desfrutarem. Tá aí. Não deu tudo, né? Deixa eu ver, foi até a matriz. Deixa eu ver. Desde a matriz, está aqui, vou botar a segunda parte aí. É poucos versículos que eu tenho hoje, tá, abençoado? Mas tá aí. Tá aí Isaías capítulo 46, 3 e 4. Então diz ali o texto: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resto da casa de Israel, os que sois trazidos. Olha aí. Veja aí, irmãos, os que sois. E isso, irmãos, não é todos. Por isso que você é uma raça especial. O teu espírito, irmão, eu tenho falado isso, o teu espírito tem uma qualidade tremenda. Você tem uma qualidade tremenda. Então, isso que nós estamos lendo em Isaías capítulo 46, versículo 3 e 4, é uma obra completa. Essa é a sua vida. O texto é claro, ele diz o quê? Desde o ventre, isso significa o quê? Uma pré-vida. Sim ou não? Não é isso? Ouvi-me, casa de Jacó, e todo o resto da casa de Israel, os que sois trazido por mim desde o ventre, olha aí, os que sois conduzidos desde a matriz. Isso nos passa o quê? Uma ideia de que somos conduzidos. Somos conduzidos até o ventre da mamãe. Olha só. E eu posso conjecturar com uma passagem que tem lá do sonho de Jacó. Já viram? Já ouviram falar do sonho de Jacó? Jacó deitou numa pedra e teve um sonho. E ele viu o quê? Anjos subindo e descendo uma escada. Será que esses anjos estavam trazendo essa raça especial de filhos de Deus para colocar no ventre da mamãe? Eu posso conjecturar, né? E o texto que lemos aí em Isaías diz que o Senhor, enquanto vivermos aqui, o que diz aí? Ele nos guarda, além de guardar, ele nos suporta. Olha, Deus, irmãos, Deus nos suporta. Porque, irmãos, essa carne tem um cheiro muito ruim para Deus. Mas ele já avisou lá em Isaías, eu suportarei. Que amor, né? Glória a Deus. E ele ainda foi capaz de tirar o pecado para se fazer um só conosco. Então, irmãos,
pelo fato de termos uma pré-existência, Deus quer que aprendamos o quê? A se conhecer como Ele nos conhece. Então você precisa se conhecer como Deus te conhece. Está entendendo? Então tem uma passagem muito importante na Bíblia também que traz luz, né, a essa questão da pré-existência. Foi quando Jó, né, Deus fez algumas perguntinhas a Jó. Vocês lembram lá, Jó no capítulo 38, vocês lembram? Deus começa então a dialogar com Jó. E ele diz o quê? Ok, Jó, eu vou fazer algumas perguntas para você e você vai me responder. Você fica aí quietinho, Jó, e eu vou te perguntar, tá bom? Imagina, irmão, se Deus faz isso com você. Aí Jó deve ter falado, sim, senhor, pergunte o que quiser. Então Deus começa a perguntar a Jó, Jó, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faça-me saber se tens inteligência. Imagina, irmão, Jó deve ter tentado, Jó passou um aperto tremendo para tentar responder a Deus e na realidade ele não respondeu. Agora, se Deus te fizer essa pergunta hoje, você saberia responder a Deus? Sim ou não? Se Deus te pergunta assim, ô Sônia, onde estava tu quando eu fundava a terra? Ô Jonas, onde estava tu quando eu fundava a terra? Você não tinha nem nascido, né? Pré-existência. Onde estava você quando Deus fundava a terra? Lá no verso 7 de Jó, capítulo 38, Jó calado, Deus responde, Jó, tu sabes. Quando todas as estrelas da alva se regozijavam, quando todos os filhos de Deus estavam reunidos, Jó, você estava lá, porque grandes são os seus dias. Ô Jonas, você sabe. Roselita, você sabe. Sônia, você sabe. José Roberto, você sabe. Moacir, você sabe. Porque é grande os seus dias. Então hoje nós sabemos responder a Deus, sim ou não? Por isso que você está ouvindo essa mensagem. Por quê? Porque essa mensagem tem o poder para você fazer se conhecer como você é conhecido por Deus. Você tem que aprender a conhecer você como Deus te conhece. Você sabe o que é uma pessoa se conhecer? Como é que a pessoa se conhece? Ela para um momento na vida dela, né? Em meio às situações da vida. Aí ela senta ali na varanda da sua casa, né? Ou então de frente para o espelho. Ela fala assim, eu não sou o que eu estou vendo. Você já parou para fazer isso, irmãos? Para só para você ver. Para um dia na sua vida, lá no teu banheiro, no teu quarto, onde tiver um espelho bem grande, fala assim, eu não sou o que eu estou vendo. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Experimenta só fazer isso. Os irmãos do sistema religioso ficam doidos com isso, né? E eles nos chamam o quê? De loucos. Se eles nos chamam de loucos, né? O sistema religioso nos chama de loucos, eles se acham os sábios. Então, na verdade, nós somos os loucos, de verdade. Porque nós não somos o que estamos vendo. Nós somos aquilo que Deus nos conhece. Isso é conhecer como fomos conhecidos. Ou como Deus nos conhece. Isso tem poder, irmão. Isso levanta a nossa autoestima. Sim ou não? Irmãos, nós somos uma sensação celestial, vestida em um corpo de carne. Você é uma sensação espiritual. Você é uma sensação do céu, vestida em um corpo de carne. Por isso que você não é aquilo que você olha no espelho. Escreve aí no chat, irmãos. Eu tenho uma pré-existência. Você precisa saber disso. Porque é assim que Deus te conhece. Deus não te conhece desde que você atravessou o ventre da sua mãe. Deus te conhece antes. E esse antes você precisa conhecer. Irmãos, e é essa pré-existência que te deixa saber
que há um cuidado sobre a tua vida. A sua vida, irmãos, a sua vida tem um cuidado de Deus. Eu não sei se vocês já sentiram isso. Porque, a começar pelo desvendar dessa palavra em nossas vidas, milhares e milhares ou milhões e milhões de pessoas leem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e ela não sabe o que você sabe. Quantas pessoas queriam ter esse conhecimento que você tem? Então, esse conhecimento dessa pré-existência, nos deixa saber que há um cuidado sobre a nossa vida, que andamos em obras preparadas de antemão. Te faz sentir-se um filho do Abba. Nós somos filhos do Abba. Paizinho, né? A religião nos afastou desse conhecimento. Lá nós éramos o quê? Lá no sistema religioso, nós éramos apenas uma carteirinha de membro de uma denominação. Aqui, nessa palavra, no reino de Deus, nós somos a estrela da alva de Deus. Irmão, você é a estrela da alva de Deus. E por que estamos vivendo neste mundo, André? Para conhecer-se como Deus nos conhece. Para daí abrir os olhos dos nossos irmãos que estão cegos no sistema religioso. Lá no sistema, eles estão preocupados, irmãos. Eles estão preocupados, sabe com o quê? Em se salvar. Eles buscam salvar suas almas, não é assim? Nós, quando estávamos lá também, vivíamos querendo salvar nossas almas. E aqui, irmãos, no reino, não estamos atrás de salvação de almas. Porque isso é uma mentira. Primeiro porque nós não somos almas, tá? Almas perecem. Nós somos a congregação dos espíritos dos justos, feitos perfeitos, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 23. É isso que nós somos. A alma perece, irmão. Escreve aí no chat, escreve aí, irmão. Eu tenho uma identidade. Irmão, você tem uma identidade. A tua identidade é espiritual. Sabe quando tu nasceu? Antes da fundação do mundo. Você precisa saber disto. Irmãos, uma pessoa que não conhece a sua identidade, ela não conhece a seu pai. Quem não tem identidade é conhecido como o quê? Como órfão. O órfão não conhece a sua identidade. Ele não sabe de onde veio. Ele não sabe para onde vai. E quem não conhece isto que eu estou falando, quem não entende isto que eu estou falando é órfão. Irmãos, se você conhece a sua identidade, é porque você não é um órfão. Glória a Deus por isso. Você tem um Abba na tua vida. Você tem identidade. Você tem filiação. Você sabe onde mora. Sabe onde é a tua residência. O que tu olha no espelho não é você. Mas, irmãos, o Brasil está cheio de órfãos. É por isso que fazemos livros, é por isso que cantamos músicas, é por isso que pregamos. Por quê? Porque precisamos mostrar a essas pessoas a se conhecerem como Deus as conhece. Esse é o nosso trabalho. Por isso, irmãos, que a graça pura é uma terra fértil. A graça pura é uma terra fértil. Aqui não há contendas. Aqui não há tretas. Glória a Deus por isso. Deixem quem quiser falar de nós. Falem mal de nós, não tem problema. Não estamos nem aí. Enquanto nos criticam, estamos arregaçando as mangas e trabalhando. Meus irmãos, quando aconteceu a segunda vinda de Jesus, antes do ano 70, tá? A primeira igreja cristã existente na época era formada 90% de ex-judeus. Então, 90% da igreja do primeiro século, aqui passou o ano 70, era feita exclusivamente de ex-judeus convertidos ao cristianismo, ou convertidos a Cristo. Então, havia uma preocupação entre eles
com o que poderia acontecer depois da destruição do templo e da cidade de Jerusalém, porque foi claramente explicitada por Jesus. E ficar sem nação realmente gera qualquer preocupação, né? Imagina se amanhã vem um país aqui, destitui tudo, aí vem pessoas que a gente nunca viu, agora essa terra é nossa e destitui a gente. Nós iríamos ficar preocupados, sim ou não? Então, os irmãos daquela época estavam preocupados. Então, havia essa preocupação com o que poderia acontecer com eles após a destruição do templo e da cidade. Será que eles ficariam espalhados pelo mundo? Então, em João, capítulo 14, versículos 18, Jesus diz assim, olha o que Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, virei a vós. Olha o que o Senhor falou naqueles dias. E hoje, muito mais, né? Então o Senhor prometeu aos irmãos do primeiro século, e isso se estende até os dias de hoje. E hoje sabemos que não somos órfãos. E além de sabermos que não somos órfãos, temos o conhecimento de como somos conhecidos por Deus. Você sabe como você é conhecido por Deus? Então nós temos o quê? Um tesouro em um vaso de barro. Nós temos um tesouro em um vaso de barro. Temos o conhecimento de como somos conhecidos por Deus. Sabemos que não somos o vaso, nós não somos isto. Por isso que é excelente você se olhar no espelho e dizer, eu não sou isso que eu estou vendo. E por que você sabe que é o tesouro? Porque você se conhece como Deus te conhece. Escreve aí no chat, irmão. Eu não sou a carne. Eu sou um espírito justo feito perfeito. Eu não sou a carne. Eu sou um espírito justo feito perfeito. Por isso que o que sabemos hoje, não podemos morrer sem fazer essa palavra correr. Para quê? Para alcançar outros da super raça que estão vindo aí, as próximas gerações. Temos que nos esforçar para isso. Irmãos, tem um outro texto que mostra como somos conhecidos por Deus. É Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Eu vou botar no chat aí para vocês, tá? É famoso, né? Acho que vocês conhecem. Glória a Deus. Tá aí. Primeira parte. Entre muitos, né? Vou repetir. É o famoso versículo da predestinação. Tá aí? É Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, que diz o quê? Porque aos que antes conheceu, olha aí, irmão, antes conheceu, hein? Pré-existência, também os predestinou para que fosseis feitos conformes à imagem de seu Filho. Você tem a imagem de Jesus. Por isso que você não é o que você está olhando no espelho. E isso, Deus conhece. Foi assim que Deus te conheceu. E Deus está mostrando para você como Ele te conhece. Está pegando o corte aí? Para que Ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Ele foi o primeiro. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Deus te glorificou, irmão. Sabe como Deus te glorificou? Olhando para a palavra e entendendo o que ela quer dizer. Irmãos, nessa passagem de Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, tudo está friamente calculado. Olha só, presta atenção. Em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, há um propósito. Uma criação perfeita. No livreto de Deus, no livro de Deus, você e eu estávamos na mente do Abba. Você e eu estávamos na mente do Pai. E diz o quê? Aos que conheceu lá, como disse a Jó, quando eu fundava a terra, onde estava, desde lá, ele te conhece. E o que mais ele fez? Te predestinou. E a esses mesmos, o que mais fez? Os chamou. Olha só como é que está tudo desenhado, o script. Irmãos, escreva ele me chamou, Deus me chamou. Você pensava que tinha vindo sozinho?
Ah, vem não. Foi ele que te chamou. Te chamaram, irmão. E o que mais? Aos que chamou, os que os justificou. Com uma só oferta, nos fez perfeitos para sempre. E aos que justificou, também o que? Glorificou. E aqui não entra o livre-arbítrio. Ah, esse negócio de livre-arbítrio, esquece. Esquece. Claro que você tem um arbítrio para viver como você quer viver. Aí você tem a lei da semeadura, planta, colhe. Mas no quesito chamar, predestinar, escolher, eleger e glorificar, não. Irmãos, vamos agora entrar na segunda parte desse papo, tá? É rápido agora. Esse primeiro foi excelente. Nos mostrou o quê? A necessidade que temos em nos conhecer como somos conhecidos por Deus. Olha o grande mistério. Isso está revelado para você hoje. Isso é um exercício tremendo. Por isso, mais uma vez, que eu falo para você, você vem a canais iguais a este, para quê? Para você se exercitar. E como isso é importante? Isso é um privilégio. Irmãos, isso é um privilégio tão grande que passa também a ser o quê? Uma responsabilidade também. Sim ou não? E essa responsabilidade, irmãos, são as boas obras que Deus nos preparou para andarmos nela. É por isso que eu e você nos conhecemos. Foi para andarmos juntos nesta obra, nessa boa obra, trilhar esse caminho juntos. Não foi isso que eu falei? Eu me sinto orgulhoso de andar ao lado de pessoas iguais a você, pessoas espirituais que sabem quem são, sabem como são conhecidas por Deus. Para mim é uma honra andar do lado do Moacir, andar do lado da Sônia, andar do lado da Bia. Para mim é uma honra. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão, por andar comigo no reino de Deus. Obrigado. Você é muito importante na minha vida. Então nós estamos trilhando esse caminho juntos. Então eu costumo agradecer por isso. Então nós andamos nessas obras preparadas de antemão, que são boas novas, e isso é a nossa responsabilidade. Por quê? Porque à medida que você vai se entregando essa palavra, ela vai te entregando o quê? Todo o poder que temos e conhecemos hoje em nossas vidas. Porque o Senhor nos conhece. E ele disse lá ao profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 1, versículo 5, ele diz o quê? Olha, antes que te formasses no ventre, te conheci. Antes que nascestes, te santifiquei, te separei, te dei por profetas às nações. Irmãos, é claro que hoje em dia não tem mais profeta, se findaram. Mas hoje, o que fazemos de certa forma tem a ver com esse mesmo serviço, de forma diferente. Hoje nós compartilhamos, hoje nós curtimos, hoje nós seguimos vários abençoados na internet. Nós falamos dessa maravilhosa mensagem para outras pessoas. Essa é a nossa responsabilidade, porque aonde eu não chego, você chega, e aonde eu chego, você não chega. Por isso que nós estamos em um corpo, estamos completos uns aos outros. Então, por causa dessa união, andamos com pensamentos ordenados, andamos de acordo com a sociedade, ou seja, não somos dados a escândalos, nós não somos dados, nós guardamos a nossa habitação, nós cuidamos disto, temos que cuidar, irmãos, temos que cuidar de estar aqui, temos que administrar isto, temos que nos conduzir bem, isso é uma responsabilidade. Temos que conduzir bem as nossas amizades, temos que estar atentos àquilo que nós estamos conectados hoje, temos sempre que levar cativo os pensamentos à mente de Cristo. Nós temos que pelejar a boa batalha da fé, nós temos que armar-se com as nossas armas que não são carnais, são armas espirituais. Nós temos que fazer morrer o terrenal em nós. Então vamos fazendo o quê? Essa seleção para a nossa vida. Isso é a nossa responsabilidade. Por isso que aquela lei da semeadura funciona nas nossas vidas. Planta, colhe. Comigo é assim, irmão. Comigo é batata. Acontece sempre. E nisto podemos dizer e afirmar que a nossa vida é conduzida por Deus. Você está entendendo a tua responsabilidade no reino? Primeiro é se conhecer como Deus te conhece. Depois você olhar ao teu redor. Aí você vai entender a tua missão.
A Bia vai entender a missão dela. A Sônia vai entender a missão dela. Eu vou entender a minha missão. E cada dia, irmãos, a cada dia que a gente acorda, nós temos uma missão. E viver por essa missão é tudo nesta vida. Hoje, Sônia, né, ela é muito emocionada porque ela está servindo as irmãs. Olha só que maravilha, né? Ela está servindo as irmãs, olha. E ela estava feliz. E ela estava chorando porque ela ajudou as irmãs. Isso é um ministério tremendo. Glória a Deus pela vida das irmãs. Então, abençoados, estamos chegando aí ao fim dessa mensagem maravilhosa, simples, light, tá? Obrigado a todos vocês aí, tá legal? E lembrando mais uma vez a todos vocês aí que quiserem participar, né, deste lançamento da Graça Pura, do livro que nós estamos lançando sobre o Apocalipse, faça parte, né, contribua, faça essa palavra correr através da sua vida. Conforme eu falo, nós temos responsabilidades, nós temos também, sabemos destas responsabilidades e temos que assumir estas responsabilidades. Então, abençoados, obrigado a todos vocês. Daqui a pouco eu vou estar de volta aqui no livro, eu e o livro e eu. Mas é tão gostoso, sabia? Ainda mais quando a gente pega assuntos assim do Apocalipse ali, eu falei, meu Deus, que maravilha, que privilégio. Tá bom, irmãos? Graça e paz a todos aí. Vamos... Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.